Agora no Metrópolis. Diz que concorda pra mim. Diz que concorda. Minha querida. Um novo amor no coração, um céu azul. Para Picasso, trabajar creando no era un castigo, era una bendición, era lo que él quería. Ah, mas que notícia horrível. Existe algo pior do que perder a camareira? Não entendo por que ela quer me deixar. Tenho sido mansa como um carneiro. É, quase sempre. Há 2 semanas estreou aqui no Brasil uma telenovela que está mexendo com as noções de família dos brasileiros. Se de um lado, alguns se sentem ofendidos pelo beijo dado por Fernanda Montenegro e Natália Timberg, outros comemoram o avanço nas discussões de um tema que ainda é tabu, a homossexualidade. Para conversar sobre o assunto, eu e a Adriana Couto recebemos aqui o escritor e autor de telenovelas Lauro César Muniz e o cineasta Daniel Ribeiro do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Boa noite a vocês, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite de vir aqui no nosso estúdio. E aí a minha primeira pergunta é justamente essa, assim, ainda é um tabu, né, falar beijo gay na novela. Isso surpreendeu a vocês? A mim, sim. Eu fiquei bastante surpreso. Eu imaginava que esse assunto estivesse já ultrapassado. Né? Estamos em 2015, afinal de Não, contas. eu já estava pensando qual será o próximo tabu que vem aí. Sempre tem um tabu, não é? Mas esse, para mim, já estava ultrapassado. De repente, no primeiro capítulo da novela Babilônia, as duas se beijam, as personagens Teresa e Estela se beijam. E o público parece que estranha. Eu já estou tão habituado com esse tipo de cena. Fiquei surpreso de ver o público estranhar. Pois é. Não é? E é um beijo bonito, E né? fiquei Quer dizer, espantado mesmo. são duas atrizes muito consagradas. Aliás, esse foi um dos fatos que foi criticado. Não, duas atrizes consagradas e fazem isso e abalam as noções de família tradicional do Brasil. Quer dizer, é um discurso muito, enfim, até estranho da gente. Conservador, né? Extremamente conservador, não é? O que eu acho é o seguinte, até colocar o Dani aqui na conversa, as pessoas, na sua opinião, estranham por quê? Muita gente está dizendo que faltou contextualização, sabe? A gente deveria ter mostrado antes esse casal, se conhecendo, as pessoas se apegando a ele. Faria diferença, vocês Faria acham? diferença, será? Eu não sei, porque eu acho que sempre quando tem essa questão de a gente gosta do casal e tal, chega no final eles cortam um beijo porque É verdade. já prepara todo mundo, a discussão rola antes enquanto a novela está acontecendo, rola a discussão, e aí, por medo, cortam fora o beijo. Então, dessa vez, eu acho que foi bom, porque foi, não teve espaço para discussão. Foi assim, esse é o beijo, agora vamos discutir, já que foi o beijo. É verdade. Eu acho que foi positivo nesse sentido, assim, uma estratégia não deixou nova. o beijo para o último capítulo, né? Porque o beijo é exatamente. sempre o último capítulo, né? Quando aconteceu, algumas Sim. vezes que aconteceu, tipo, o último capítulo, aí não dá mais, já Não, foi. aí teve uma novela que eles abortaram o beijo porque foi tanto protesto, e aí na última eles não avisaram que ia ter o beijo gay do Matheus Solano, e aí rolou e aí, já foi, agora já foi, não tem mais jeito, né? Que é, tipo... Não, mas ó, essa entrou como impacto, né? Impacto de primeiro capítulo, eu acho que o Gilberto colocou muito bem, o Gilberto e seus companheiros colocou muito bem o beijo no primeiro capítulo, sabe? Para já abrir dizendo a que veio. E dizer... Babilônia é isso. Estamos Fique aqui. conosco quem quiser, quem não quiser, tchau. E Eu muita acho que gente tá Globo indo. O Globo bancou isso, que não é o risco, claro que é o Claro. risco. Mas ela bancou e fez muito bem de bancar, e o Gilberto Braga colocou no primeiro capítulo, e eu acho que foi um impacto mesmo, e diz, que veio. As novelas anteriores vinham muito mornas, não é? Assim, sem grande impacto, e me parecia isso. De repente estreia uma novela, né, de um grande autor de novelas, e o país para porque ele sabe
dramaturgicamente, colocar a cena certa no lugar certo. No dia seguinte só se falava nisso, o que é muito bom. Para a novela, para a emissora, para tudo. Agora, os reacionários todos, a reação vem em peso, né? Os religiosos... teve a bancada evangélica do Congresso, fez um apelo... Ridículo isso. Aliás, a bancada no Congresso é uma coisa que no Estado laico é uma coisa também um pouco... Você fala, como é que meio é isso? contraditória, né? O Estado é laico ou não é? Porque como é que tem uma bancada evangélica no Congresso? Nas redes que sociais. pede um boicote? Eu não me surpreendo, na bancada evangélica você pode esperar as coisas mais retrógradas possível. Pois é. Nas redes sociais, o Daniel colocou assim... nunca pensei que assistir novela ia ser um ato político. Boa, por causa Daniel. do boicote. Virou isso. Eu tinha lido em algum lugar, alguém tinha postado isso, eu copiei de alguém. Eu nem lembro quem foi, acho que foi o Kleber, do Som ao Redor, que postou até. E aí... mas foi isso, assim, porque era isso, a gente começou, gente que não está acostumada mais a ver novela, enfim, de repente fala assim, bom, tem que assistir novela porque é um ato político, eu tenho que provar que a gente não pode ter um boicote em cima de um beijo gay, assim, Agora, não faz sentido, 2015 a gente está discutindo isso, né? O fato da audiência ter caído, Laura, você acha que é só uma coisa normal de novela? Porque, de fato, as novelas sempre elas estreiam com uma boa audiência, sempre tem uma caidinha e depois tem um ajuste. Essa começou com isso um pouco mais baixo do que o normal. É possível que tenha havido uma reação mesmo do público a esse beijo gay. As igrejas trabalham muito bem isso no ouvido dos seus fiéis. Então, isso pode ter havido realmente uma reação, pode ter havido, mas não acho que seja só essa. Houve um movimento geral, quando a novela estreou, de outras emissoras que também mudaram de horário, mudaram... Aliás, até o novelas, próprio SBT, que antes tinha avisado, não, na Globo você não vai ver beijo gay, aqui você verá isso há um tempo atrás. 2011. Agora está falando assim, agora no SBT você vai ver novelas para a família, está anunciando justamente isso o contra-ataque normal. Nós vamos com a onda. É um contra-ataque comercial, não ideológico, não creio que o Silvio Santos pense assim. Eu fico pensando o seguinte, tem essa questão do boicote, né? De pedirem um boicote a essa novela. E quando a gente argumenta sobre o preconceito, sobre a questão gay, o que a gente fala é o seguinte, olha, por que você está incomodado? Se você está incomodado, não assista. Nesse sentido, o boicote é legítimo? Eu acho que qualquer boicote é legítimo, assim. Os gays utilizam muito boicote para defender os seus próprios direitos também. Lembra quando teve macarrão lá que fez a propaganda? Eu, por exemplo, nunca mais compro aquela marca de macarrão, porque virou um hábito. Uma assim, marca de roupas também. Tem isso, assim. Acho que os movimentos, as minorias sempre utilizam boicote quando são agredidos na televisão para isso. Então, eu acho que é legítimo. Eu só acho muito esquisito alguém boicotar o amor, sabe? Boicotar o beijo de duas senhoras. O problema é o que você está boicotando, exatamente, né? Assim, você está boicotando o outro. Assim, geralmente, quando você faz um boicote, é porque você está defendendo seus interesses. Você está sendo agredido ali. Tudo bem que essas pessoas estão se considerando agredidas, mas é muito esquisito, assim, religião que fala do amor ao próximo, que deveria defender, sabe, a convivência. Pregar tolerância, prega o ódio, assim. Eu entendo que as lideranças religiosas muitas vezes precisam seguir esses conceitos da família tal que eles consideram, mas eu acho que quem é religioso mesmo, que acredita isso na tolerância, não cai nessa. Eu acho que às vezes eles falam muito isso, mas acho que tem muita gente ali que sofre muito preconceito, os evangélicos sofrem muito preconceito também, as pessoas não têm... muito pudor em falar mal do evangélico, assim. As pessoas criticam os evangélicos, assim, sem menor preconceito. Menosprezam, falam, sei lá, enfim. Exatamente. Eu acho que tem um preconceito e eles sentem muito esse preconceito. Eu acho que eles não deveriam rebater esse preconceito deles. Deveriam falar, putz, a gente também sofre preconceito, a gente sofre o mesmo preconceito. Vamos tentar nos unir e lutar isso. As minorias têm que se unir, né? Até teve um discurso agora recente da Kerry Washington no GLAAD Awards, que ela foi homenageada, e ela falava, temos que unir as mulheres, os negros, todos os gays, as minorias têm que se unir, porque senão quem manda no mundo vai colocar um contra o outro. E isso é o que destrói a gente. Se a gente se unir, a gente fala, não, a gente tem nossos direitos e a gente tem que lutar por eles. Agora, vocês acreditam que o conceito de família, como você citou, vocês acham que é uma coisa que está mudando, está em progresso? Sim, acho que não faz sentido. Assim, é uma discussão muito, muito doida essa, porque o tanto de gente que se divorcia hoje, e a gente nem está falando das questões de família gay, né, de duas mulheres ou dois homens.
São avós que criam netos, são casais divorciados, que aí você tem 2 famílias. Tanta diversidade que existe no Brasil e a gente... E 2 pais, e um filho, 2 mães, e enfim, Sim, isso tudo é uma coisa que acho que... A sociedade evolui, né? Ela caminha, nada fica absolutamente estático nunca. Eu me lembro de uma época em que os pais separados criavam uma situação dificílima para os filhos. Não, eram os desquitados. Que não eram nem divorciados, eram separados. Ela é desquitada, ainda mais a mulher, então, não, ela é desquitada. É tipo uma pessoa que não dá para receber em casa. E foi a televisão, né? Eu acho que a televisão tem um papel fundamental, as novelas, em mudar isso, em falar, olha, apresentar personagens divorciadas e que o público se relacionava com elas, enfim. A gente tem, olha, aliás, falando da carreira do Lauro, a gente tem alguns exemplos, né, Lauro? Você desde muito tempo já botava isso nas suas novelas. No Roda de Fogo, por exemplo, que é uma novela da Globo de 85, a gente tinha uma coisa de uma insinuação entre o casal que a gente está vendo ali, que é o do Cécio Tirrey e do Cláudio Cury, assim, não era uma coisa declarada. Não podia ser declarada. A censura era bastante rigorosa nessa época, do governo central. Nós estávamos no final da ditadura militar, não é? 1985, e ainda havia um forte ranço reacionário, um forte ranço de contestação a quaisquer movimentações no sentido de progresso. Então, a relação desses 2 personagens que está sendo vista aí é insinuado apenas, não se pode falar claramente que eles tivessem relações físicas. Embora exista aí uma cena de massagem do Cláudio Cury no Cécio Tirrey, que fica bem claro. Que para bom entendedor. Pela reação do Cécio, fica bem claro que houve ali um pouco mais do que massagem. E aí, depois no Poder Paralelo na Record, você, que já é bem mais recente, também tinha uma coisa entre a Adriana Garamboni e a Paloma Duarte, mas que também era um pouco discreta, digamos assim. Bastante discreto, porque era uma emissora que tem um vínculo com uma igreja protestante, né, evangélica. Então, era muito cuidadoso, assim, em tudo, né? E continua sendo lá um antro, assim, de conservadorismo, né? Agora, eu acho que é muito importante as telenovelas insistirem nessa temática, né? Porque isso vai abrindo a cabeça do público, não é? É importante mesmo banalizar essas coisas, banalizar no melhor sentido, né? De tornar cotidiano, natural a relação homossexual. Porque o mundo não é dividido em homens e mulheres, o mundo tem uma série de sutilezas tais que no futuro nós nem sabemos, vai ter uma equivalência provavelmente entre os casais homossexuais e os heterossexuais, é a tendência natural dos tempos, não é? Eu não vejo, eu vejo a telenovela nesse sentido como abrindo caminhos para o grande público assimilar isso. Eu estava só lembrando que na Torre de Babel de 98, eles tiveram que matar as personagens, deram um casal lésbico, né, que era a Cristiane Torlone e a Silvia Pfeiffer, eles explodiram ela junto com o Shopping, mataram outro personagem também, não estava indo bem na novela. Era um drogado, não está dando certo junta. Quer dizer, a gente estamos... É difícil, né? É difícil. Agora, ao mesmo tempo, você vê que alguns personagens homossexuais mais estereotipados, a caricatura do homossexualismo faz sucesso. Faz sucesso negativamente, né? Porque aí são os machistas e aqueles que não querem o homossexualismo, que repudiam o homossexualismo, acham, tá vendo? Eles são ridículos, né? Nesse sentido, a sociedade tem facilidade de aceitar a caricatura. Eu não gosto, por exemplo, daquela personagem que o Betti fez, né? O Paulo Betti fez, porque era caricatural. Eu gostava das relações honestas, as relações realistas do mesmo casal, mas a caricatura cria uma situação de vamos dizer, de deboche, né? Propõe o deboche, né, do homossexual. Isso é grave, isso não é um momento jamais de se fazer uma caricatura de um homossexual. Mas acho que é por isso que incomoda também o beijo, porque foi um beijo, assim, a gente está falando do beijo gay, mas é um beijo de 2 senhoras, né, que a gente nunca viu isso na televisão, assim. Porque acho que a sociedade estava se acostumando com o beijo de 2 homens, então era tipo uma novela atrás da outra com um casal gay ou de lésbicas mais novas, aí de repente vem
tem um novo tipo de família aí. Duas senhoras que sim, são casadas, têm um filho, e aí? Eu acho que isso também incomodou muito o público. É tipo, meu Deus, mais um tipo de casal gay? Assim, sim, é assim, a diversidade que existe. É isso. Temos que nos acostumar com tipo isso e pronto. Mas é justamente isso que eu gostei naquele beijo do Babilônia. Que justamente duas grandes atrizes, duas das maiores atrizes do Brasil, Fernanda Montenegro e Natália Timber, dão um beijo gay. Isso é o recado de uma importância, não é? É um momento histórico na telenovela brasileira, na televisão brasileira, não é? Porque são dois grandes monumentos da arte do Brasil, dando um recado nítido. Isso mesmo. Gente, obrigada por terem vindo aqui no programa, obrigada mesmo. Me dá A gente licença, poderia Tati. continuar conversando horas. Não, eu trouxe aqui Olha só, obras completas. uma coisa que foi lançada agora, que é uma caixa com minhas obras teatrais completas. Ah, que ótimo. Vamos mostrar então, aqui. chama aqui Obras Completas de Lauro César Muniz. Tem aí Vou te mostrar aqui, que ótimo. Poxa. Desculpe me intrometer Não, dessa forma. Imagina, vai aproveitar. Mas, sabe, aproveitar para vender, sabe? Claro. Que é bom vender livro de teatro. Tá certo. E você em casa está convocado a participar dessa e também das outras discussões aqui do programa. Você pode mandar dicas, sugestões, a opinião sobre o que você quiser. O nosso número do WhatsApp é aquele que você já conhece, é o 11 97673 1540. Obrigada mesmo por terem vindo aqui. Foi ótimo. Bom, Picasso e a modernidade espanhola acaba de chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. A exposição reúne 90 obras de Pablo Picasso e de outros 36 artistas. A coleção é do Museu Reina Sofia, da Espanha, e pela primeira vez pode ser vista pelo público brasileiro. Que artista você veio ver aqui hoje? Picasso. Picasso. Nós viemos ver Picasso. Picasso? Quem entrar no CCBB vai ver de perto telas famosas como Cabeça de Mulher, de 1910. O Retrato de Dora Maar, de 1939. O Pintor e a Modelo, de 1963. Picasso, más que pasar por muchas escuelas, creó muchas escuelas, ¿no? Y ese es el sentido en que Picasso siempre pervive, porque hay un Picasso para cada persona, ¿no? Si a una persona le gusta más un arte íntimo, hay un Picasso íntimo. Si a una persona le gusta más un arte erótico, hay un Picasso fuertemente pintor del deseo. Si a alguna persona le gusta un arte intelectual, el Picasso cubista es muy intelectual. Y así, Picasso tuvo la capacidad siempre de ser múltiple. Y el motor de Picasso era un afán enorme por trabajar y por crear. Para Picasso, trabajar creando no era un castigo, era una bendición. Era lo que él quería. Que ele disse que os maus artistas copiam e os grandes furtam. Você conhece essa frase? Picasso le gustaba jugar con las palabras como con las imágenes. Y Picasso con esto quería decir que el arte siempre se hace sobre arte. Los artistas, es un mito pensar que un artista puede crear de cero. Un artista para crear tiene que mirar a otro artista. Y Picasso había mirado a muchos artistas y tenía en su cabeza un museo. Y en las obras de Picasso siempre hay alguna cita o alguna apropiación de algún artista. Picasso, a grande estrela da exposição, junto com os outros artistas espanhóis dessa mostra, tiveram um papel importante na criação da arte moderna no mundo. Juan Gris, Antônio Tàpies, Salvador Dalí, Maria Blanchard e Julio González são alguns deles. Cuando alguien piensa arte español, piensa la pasión, el genio, el carácter, el calor, ¿no? Sin embargo, muchos artistas españoles cultivaron un arte de formas construidas, geométricas, racionales, como en Brasil, pasa en los años 40 y 50. También queremos mostrar que hay artistas españoles que trabajaron un nuevo sentido poético de la pintura. Por exemplo, Por ejemplo, el propio Miró. Miró decía,
yo no quiero hacer pintura, quiero hacer poesía. Nessa sala escura, até meio lúgubre da exposição, a gente vai encontrar alguns esboços de uma obra-prima de Pablo Picasso, a Guernica, o retrato de uma tragédia, feita em 1937. A cidade espanhola de Guernica foi bombardeada em 26 de abril de 1937, em meio à guerra civil no país. Aviões nazistas, em apoio ao ditador Francisco Franco, atacaram a pequena cidade basca. Centenas de pessoas morreram. O grande painel de 3,5 metros de altura por quase 8 de largura foi mostrado no pavilhão espanhol da Exposição Internacional de Paris, poucos meses depois do bombardeio. Onde está a força dessa obra? Guernica es una constelación de obras. Picasso dijo siempre, mi obra no es simbólica, pero Guernica sí. Y en Guernica el caballo es el símbolo del pueblo que sufre. Y ahí está la fuerza de Guernica. Agora eu passo a bola para o Cunha Júnior, que está chegando com uma novidade aqui na TV Cultura. Boa noite, Cunha. Boa noite, Marina. É isso aí mesmo. A partir da próxima quarta-feira, dia 1º de abril, e é verdade, a TV Cultura vai exibir Downton Abbey, uma super premiada série de TV. É a primeira vez que a série britânica vai ser exibida em TV aberta no Brasil. Inglaterra, começo do século XX. Propriedade rural de nome fictício, Downton Abbey. Conhece minha filha Mary, naturalmente. É claro, Lady Mary. Mas acho que não conhece a caçula, Sibyl. Ah, Lady Sibyl. A notícia do naufrágio do navio Titanic é o ponto de partida da história da aristocrática família Crawley. Com a morte de um parente no acidente, Robert Crawley descobre que o novo herdeiro da propriedade é um primo distante, mudando radicalmente o destino de Dalton. Eu não cuidei de Dalton 30 anos. Para perdê-la, com tudo que tem dentro, para um estranho de Deus sabe onde. Entremeada por fatos históricos como a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, a trama envolve também a relação da família com os empregados, que possuem um elaborado sistema hierárquico. Esta é a última até eles descerem. Muito bem. Agora volte para a cozinha antes que alguém veja você. Os direitos de transmissão de Downton Abbey englobam inicialmente as 4 primeiras temporadas, e a série vai ao ar de quarta a sexta às 10 da noite, depois do Jornal da Cultura. Boa noite a todos. Cena muito significativa essa. Bom, para falar de Downton Abbey, que com certeza vai repetir aqui na TV Cultura o sucesso que faz mundo afora, eu recebo o roteirista e produtor de séries de televisão, Beto Ribeiro. Boa noite, Beto. Boa noite. Como é que se explica o sucesso dessa série? Porque a gente poderia pensar assim, uma série que fala de uma família aristocrática no início do século XX, será que vai fazer sucesso? E faz. Ela faz sucesso no mundo inteiro. Por exemplo, ela concorreu, é uma das primeiras séries inglesas a concorrer fortemente no Emmy, né? Como melhor série, melhor atriz. Ela tem uma adoração em todos. Eu brinco que o Downton Abbey, ele tem uma... Eu não sei se é Abbey ou Abbey, mas o Downton Abbey. Se for pronúncia britânica, deve ser Abbey. Vamos de Downton Abbey. O que é muito interessante do Downton Abbey é que eu brinco que é uma novelinha das 6, muito bem estruturada, com personagens muito bem caracterizados e que começa, como vocês mostraram aqui, que começa na queda do Titanic, que é a queda forte do começo do século XX, que é quando morre o romantismo, começa uma coisa mais pesada, as pessoas começam a entender que o mundo está muito pesado, as roupas estão pesadas, os chapéus estão pesados, e você vai brincar em cima de toda essa aristocracia, vendo pessoas que tinham conflitos do tipo, que roupa que eu vou vestir para jantar? Claro. Só que a queda do Titanic mexe com essa família inteira, que é o que vocês falaram ali, vocês já deram um spoilerzinho, que é quem seria o novo herdeiro do Downton Abbey morre no Titanic. Exato. E aí vamos ver quem é que vai cuidar disso. Quem será o novo herdeiro, né? Que isso a gente já vai ficar sabendo já no primeiro capítulo. Mais ou menos, no primeiro capítulo você vai descobrir quem é o Matthew, ele vai aparecer tudo. Mas assim, como será esse novo herdeiro e o que ele vai mexer em toda essa família? De que forma ele vai mexer nessa família? Isso é muito interessante. É interessante também saber que depois eu fiquei sabendo, fui ver pelas pesquisas e tal,
que esta série ela foi inspirada no filme do Robert Altman, não é? Que se chama Assassinato em Godford Park. Né? Que foi o mesmo roteirista, do filme. É o mesmo criador, ele foi e escreveu, porque as relações são mais ou menos parecidas, que são essas relações entre a criadagem, que é vasta. O que é muito divertido do Downton Abbey é isso. Você tem essas duas castas. Você tem a parte de cima da casa, que é a família aristocrata, que tem os seus conflitos, as suas dúvidas, e você tem a parte de baixo, que é toda a criadagem. É quase como uma empresa, né? Que você tem a diretoria em cima e o resto da gerência embaixo. E você tem a Rádio Peão, ela já existe ali, que é a Rádio Corredor no Rio, a Rádio Peão em São Paulo. Você tem as fofoquinhas, você tem as intrigas palacianas, você tem mesmo dentro dessa casta baixa, as pessoas querem subir de cargos. Então, quem vai ser o novo valete do conde? E o que eu faço para ser o novo valete do conde? Até onde eu chegarei lá? Tem os personagens que são muito interessantes, que eles são os cruéis. Ali embaixo, eles se maltratam muito também. Você tem a heroína embaixo, que é a Anne. E você tem os outros atores, os outros personagens embaixo que vão tentar destruir essa heroína da casta dos criados. E você tem em cima a Mary, que é a heroína, as duas se juntam. É muito legal. Cuidado com os spoilers isso aí, não é spoiler, hein? não. Isso é a estrutura dos personagens. Só a estrutura dos personagens. Só estou contando quem é quem ali. Claro. E temos assim, é claro que alguns personagens se sobressaem. Nós temos... A Meg Smith, aliás, ela já participa do filme, do próprio filme do Altman, ela está lá, e ela volta aqui com uma aristocrata, e o papel é fantástico, o papel estourou no mundo inteiro, virou... as pessoas repetem as frases dela. Você sabe que ela não assiste, né? Ela não assiste? Ela não assiste, ela dá uma entrevista que ela fala que ela não assiste a nada que ela faz, especialmente Downton Abbey, porque como ela virou... Sem ela perceber, ela virou essa coisa de meme, internet e tudo mais, ela não se assiste, para ela não começar a se corrigir erros, que ela acha que os erros dela, se existem, para mim não existe nenhum, fazem parte, inclusive, do personagem. Então, ela não se vê. Isso eu acho maravilhoso. Vamos lá, então, ver como é que se comporta... São as frases dela? Exatamente. A Condessa Violet. Vamos ver. Mamãe, estes são Matthew Crowley e Sra. Crowley. Minha mãe, Lady Grantham. Como devemos chamar uma outra? Podemos começar com a Sra. Crowley e Lady Grantham. Não se preocupe. O dia tem muitas horas. E, claro, teremos o fim de semana. Trataremos disso depois. Não vamos entediar as damas. Mas o que é fim de semana? Estávamos comentando o quanto esta sala está encantadora. Sempre pareceu muito escura quando a minha sogra morava aqui. Mas ela fazia tudo ficar escuro. Tome cuidado, Mary. Sir Richard não pode pensar que está atrás dele. Mas não é verdade? A verdade não é uma nem outra. A aparência é que importa. Primeiro eletricidade e agora telefones. Às vezes me sinto como se vivesse no romance de H.G. Wells. Ah, mas que notícia horrível. Existe algo pior do que perder a camareira? Não entendo por que ela quer me deixar. Tenho sido mansa como um carneiro. Quase sempre. Adoro. Tem momentos incríveis, né? Ela tem a frase famosa dela que falam pra ela, isso a gente resolve no fim de semana. E ela fala assim, o que é um fim de semana? O que é um fim de semana? Ela é uma condessa para ela, todos os dias são sábados e Todos os dias domingo. são fim de semana, né? São e tem ótimos. essa questão muito interessante também, porque a série se passa nessa virada do século, começo do século XX, e vai introduzindo esses elementos mesmo da tecnologia, não é? Que a Violet é o grande personagem disso. Ela é a primeira a mostrar que a energia elétrica chegou. Ela para e fala, o que é isso? Mas, ao mesmo tempo que ela é a mais tradicional, ela é a que é a mais moderna, ela que é mais vai aceitar as mudanças da sociedade em si. Ela tem dois personagens que eu praticamente gosto muito. Ela e a irmã do meio, que às vezes aparece meio apagada, é a irmã feia. Ela parece meio apagada, Edith. Mas assistam, fixem um pouco nela, porque essa personagem, ao longo de todas as temporadas, ela cresce e ela tem mutações tão interessantes, o que acontece com ela. E ela é a mais careta, ela é a mais chata, ela é a mais feia. E ela vai... É um personagem muito legal. Um personagem e a mais moça Sybil introduz a questão do feminismo. Ela é a moderna de fato, porque ela é mais nova, ela já está... Isso não é spoiler, todo mundo sabe, ela vai aparecer de calça. Vão aparecer, ela vai... A Mary, que é a filha mais velha, que em princípio ela que vai tomar à frente da família, porque é a mais velha, ela tenta não ser moderna, ela tenta ser mais careta, mas ela acaba caindo em muitos momentos também. É muito interessante isso, que é a mudança da sociedade
para chegar onde nós estamos hoje. Aham, exatamente. E foi engraçado porque eu vi que a família real britânica adora assistir. Sim, ela vai aparecer lá na frente. É muito legal. Exatamente. Beto, então vai ser de quarta a sexta-feira. Às 10. Às 10 horas da noite, aqui na TV Cultura. Estreia agora no dia 1º. Beto, muito obrigado pela sua pelo convite. Participação. Eu que Está agradeço. convidado a assistir, a rever, então. Eu revejo quantas vezes for. Essa série vale muito a pena. Tá bom, obrigado, então. Eu que agradeço. Não é de hoje que as séries de TV caíram no gosto dos brasileiros. Haja tempo para acompanhar todos, porque a cada dia aparece uma nova, né? De olho nessa febre, duas amigas decidiram dedicar as horas sentadas em frente à TV para fazer um guia com histórias e curiosidades sobre as séries americanas. Guia das séries, tudo o que você queria saber sobre as mais importantes dos últimos 25 anos, na verdade, 100 séries que a Priscila e a Vanna destacaram. Putting everyone in this building in danger. Bauer is unpredictable. You know who I am. Os 25 anos tem a ver, na verdade, com uma vontade que a gente tinha de fazer um almanaque para o público brasileiro. Então, os 25 anos, eles são os anos em que a TV a cabo existe no Brasil. That's enough. Tabus. A série mexe muito com tabus. Mais do que outras coisas, mais que novela no Brasil. Sim, com certeza. Por exemplo, relações incestuosas. Nós temos Bates Motel. É muito legal ver como eles constroem essa gênese do personagem, como eles vão mostrando o Norman Bates adolescente e como você vai, em determinado momento da série, você é levado a pensar, não, peraí, mas o Norman Bates ele não tinha outra saída. Você acaba percebendo que aquele é o quadro psicológico ideal para a formação de um assassino. No, Mother, there's something wrong with me. Don't be scared. I'm gonna protect you. Breaking Bad, porque toca no assunto drogas de uma forma que foi pouco colocada na televisão. Não é só um traficante de drogas, é um cara que ele usa as drogas para descobrir que ele pode ser mais do que aquilo que ele era antes, assim, que ele pode ser mais do que o americano médio comum. I'm thinking maybe you and I could partner up. You want to cook crystal meth? Eu acho que o que o Walking Dead faz, e eu senti isso muito quando eu comecei a assistir, era, nossa, necessidade de chocar. Game of Thrones. Game of Thrones é também um pouco de gênero, e esse gênero Idade Média, né, fantasia, e claro, a produção, né, que é uma produção maravilhosa. Quando diz que as séries existem séries de médicos. Eu vou na teoria de novo do revelar, não, de revelar procedimentos mesmo, assim. E como, por exemplo, o seu terapeuta lida com outros pacientes e o que ele fala para outras pessoas. Ele fala pro próprio terapeuta dele, o que ele né? fala pro próprio terapeuta, se o que ele conversa com um paciente aqui vai influenciar no que ele vai conversar na sessão seguinte, né? A gente deixa de ser jovem quando entende que falar de sofrimento é perda de tempo. Aqui é um ótimo guia das melhores séries e muitas curiosidades e outras coisas mais, né, que só lendo para descobrir. Exato. Obrigado. Obrigada a você. Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Daqui a pouco uma entrevista com o Slash, o ex-guitarrista do Guns N' Roses que passou em turnê pelo Brasil. E uma ideia curiosa, uma praça portátil.